que pelo simples sentimento de ser um egoísta, eles fogem dos necessitados. Eu lá quero conversa com pessoas que estão com problemas, queridos, são estas pessoas que precisam de você. São estas pessoas que contam com você. E foi para isto que o Senhor te salvou, para estender as mãos e ajudar estas pessoas na hora do aperto. Se elas vão reconhecer ou não, isso é problema delas. Agora o seu galardão, o seu benefício, você receberá das mãos do Todo-Poderoso, o Senhor dos céus. Sexta causa geradora da discriminação é o medo. O medo muitas vezes nos leva a um comportamento muito complicado, nos cercia e nos impede de ter contato com aquilo que nós nunca tivemos. Eu não estou falando contato com coisas impuras e pecaminosas. É lógico que eu não cometeria essa loucura. Eu estou falando de poder experimentar coisas que nós nunca experimentamos. Eu gosto muito disso. E às vezes quebro a cara, mas às vezes acerto a mão, meu irmão. Você já ouviu alguém falar assim: nunca eu vou provar uma comida russa? Aí você chama ela de canto e diz: você já comeu comida russa alguma vez? Deus me livre! Como é que você sabe que não presta? Eu fui pregar no estado do Amapá. E quando cheguei no estado do Amapá, me convidaram para um prato especial do estado do Amapá. É um prato típico chamado maniçoba. É a comida mais ruim que eu já comi em toda a minha vida. Mas eu disse: eu quero comer essa tal da maniçoba. Eles ficaram lá 3 dias. Só vai comer, pastor? Vou, prepara a maniçoba. Eu estou achando que é um prato italiano, meu irmão, cheio de queijo ralado, parmesão, gorgonzola. Quando cheguei lá, é a folha da mandioca, meu irmão, cozida com um pouco de linguiça, tipo uma feijoada com folha de mandioca. E ainda dizem por aí, tem alguém que conhece o que eu estou falando. Dizem por aí que se não souber preparar, tem um tempo certo de cozimento, pode se transformar num veneno. Só disseram isso para mim depois que eu comi, meu irmão. Mas eu provei a tal da maniçoba. Confesso a vocês, não tenho vontade de provar de novo. Mas se eu estiver no lugar onde só tem maniçoba, de fome eu não morro. Resolvi meu problema. Hoje nós vivemos aqui a febre do açaí, né? Hoje açaí é fruta dos nobres. Mas naquela época não era não, meu irmão. Eu provei açaí há muitos anos atrás, a primeira vez em Macapá, no estado do Amapá. Só que lá eles pegavam a fruta, tiravam do pé, batia no liquidificador, soltava o caroço, não é isso? Bota no prato e bota farinha, meu irmão. Lá se come açaí com farinha, meu irmão. E aquilo dá um sono, meu irmão. Você comer um prato de açaí com farinha, prepare a rede para você dormir umas 4 horas seguidas, meu irmão. O medo de provar o diferente nos faz discriminar e perder a oportunidade de comer coisas boas, de conhecer bons lugares, de conhecer pessoas interessantes, de crescer culturalmente. Aí nós ignoramos tudo isso e dissemos, como fazem as crianças, né? Não como porque não gosto, mas nunca comeu.
Eu só posso dizer que eu não gosto de alguma coisa depois que eu provei aquilo. E às vezes a primeira vez a gente não gosta muito, né? A segunda gosta menos ainda. E a terceira se acostuma e acaba gostando. Então estas são as possíveis causas geradoras da discriminação: a ignorância, a insegurança, o interesse, o egoísmo e o medo. Agora, o que nós devemos fazer, ou o que nós precisamos fazer para vencer esse sentimento de discriminação, esse comportamento de discriminação ou de parcialidade? O que é que a Bíblia fala acerca disso? Então nós vamos à palavra de Deus. Ela tem a receita própria, e esta receita vai ser administrada por nós esta noite. A primeira coisa a fazer para vencer a parcialidade, à luz da Bíblia, é praticar uma lei chamada lei da liberdade. Parece um contrassenso, né? Como é que é liberdade se é lei? E como é que é lei que fala de liberdade? A primeira impressão que nós temos quando falamos de lei é que lei tolhe a liberdade, não é isso? Mas o mundo é regido por leis, e existem leis que não tolhem a nossa liberdade, mas nos ajudam a administrar a liberdade que temos. Os Estados Unidos é conhecido como o país da liberdade. É o país que tem o maior número de leis de todos os países do mundo. Não existe um país que tenha tanta lei como os Estados Unidos da América, e não existe um país tão livre como os Estados Unidos da América. No judaísmo, queridos, havia um conceito aplicado à lei que era muito interessante. Dizia o seguinte: toda pessoa que recebe o jugo da Torá, ela remove de si o jugo da realeza e o jugo das preocupações terrenas. Dizia esta filosofia: não poderás encontrar homem livre senão aquele que se ocupa ao aprendizado da Torá. Toda lei, dizia esta filosofia, ou todo aquele que recebe o jugo da lei, remove de si o jugo da realeza e o jugo das preocupações terrenas. Não poderás encontrar um homem livre senão aquele que se concentra ou que se ocupa no aprendizado da lei. E aí a gente procura, à luz da Bíblia, como é que a gente explica isso? Tiago mostra isso de maneira muito interessante. Tiago mostra e aplica esse conceito judaico ao cristianismo. Ele fala da lei da liberdade. Você está com a sua Bíblia aberta aí, Tiago 2. Então voltemos para Tiago 1, verso 25. O que Tiago diz aí? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O que Tiago estava querendo dizer? Ele fala de uma lei que era perfeita, porque era uma lei que gerava naquele que a aceitava e a praticava este sentimento
de liberdade. Lógico que aqui há um contraste com a lei que Paulo falava, né? Paulo falava sobre a lei escravizadora, e Paulo combate esta lei lá em Gálatas, se eu não estiver enganado, capítulo 4. Paulo fala sobre esta lei, verso 23, ele diz: todavia, o que era escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Falando aí dos dois filhos de Abraão, aquele que foi gerado pela relação que ele teve com uma escrava, até por permissão da sua esposa, porque Deus havia dito a Abraão que ele seria pai de uma multidão, porém a sua esposa era estéril. E Abraão começou a ficar preocupado, disse: Senhor, se eu vou ser pai de uma multidão, minha mulher é estéril, como é que eu vou ser pai de multidão? E se preocupou tanto com aquilo, que a esposa de Abraão disse: faz o seguinte, toma a nossa serva aí, Agar, e gere um filho com ela. E Abraão toma a mulher e gera um filho com ela, que vocês conhecem muito bem. Ismael foi o nome dele, certo, irmão Ismael? Mas não era aquela promessa de Deus para Abraão. E no tempo certo nasce o filho de Abraão e Sara, que se chamou Isaque. Aí Paulo, escrevendo acerca disso, disse: olha, Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. E aí no verso 24 diz: o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas o outro nasceu da livre, não foi gerado do monte Sinai, mas sim da graça. E aí no verso 1 do capítulo 5, ele diz o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Esta lei Paulo repudiava, porque era a lei que garantia ao homem que, se ele a observasse por inteiro, ele estaria com a sua salvação garantida. E quem é que conseguiu observar a lei em todos os seus preceitos? Ninguém. E tropeçar em um deles era tropeçar em toda a lei. Aí Paulo diz: nós não precisamos da lei, nós temos à nossa disposição a graça de Jesus Cristo. É a graça que nos justifica e não a lei. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos, não pela lei. Eu quero falar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanha aqui todas as noites. O nosso programa é um ato de fé. Nós propusemos no nosso coração de levar ao ar esse programa com a intenção de abençoar vidas e abençoar pessoas. E os testemunhos que nós temos colhido são testemunhos preciosíssimos para nós. Pessoas, famílias, lares que têm sido grandemente abençoados através do nosso programa. Vidas que são restauradas, pessoas que estavam à beira do desespero e, quando são tocadas pela palavra que aqui pregamos, elas são restauradas. Mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você se junte a nós para nos ajudar neste grande projeto de evangelização. O nosso programa é mantido por pessoas que, sentindo a necessidade
de que outras pessoas sejam abençoadas, elas se juntam a nós e nos ajudam neste projeto. Eu preciso da sua ajuda. Você pode anotar aí o número da nossa conta bancária e, se você sentir no coração, ore a Deus, peça uma orientação do Senhor. Se você sentir no seu coração, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda para manter os custos deste programa. Nós não vendemos aqui produtos, não vendemos materiais, muito menos indulgência, porque não é esta a nossa intenção e o propósito que temos ao apresentar este programa. Mas nós contamos sim, e esta necessidade eu reparto com você, contamos sim com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua contribuição, com a sua oferta, para que o nosso programa continue sendo levado ao ar. Eu preciso de você, me ajude, junte-se a mim, vamos formar um grande exército de pessoas envolvidas e determinadas em abençoar outras pessoas. Anote aí o número da nossa conta e faça aquilo que o seu coração já determinou que você faça. Eu conto com você. Nós vamos receber agora uma preciosa informação do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Preste atenção, esta informação é importante para todos nós. Eu desejo cumprimentar os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso querido companheiro, pastor e deputado Adilson Rossi, por este momento quando eu posso falar com você, meu irmão. Pois nós, Assembleia de Deus do Brasil, estamos celebrando o nosso centenário. E como é do conhecimento de todos vocês, nós estamos preparando uma grande festa. E se Deus permitir, no próximo dia 15, nós queremos convidar a você, a sua família, a sua congregação, aos nossos companheiros obreiros, para participarem conosco de um culto de celebração no estádio do Pacaembu. Estaremos ali reunidos a começar das 15 horas e nós lhe esperamos para, com muito afeto, abraçá-lo e juntos agradecermos a Deus por esses 100 anos de adoração, de evangelização e de muitas realizações da nossa Igreja do Brasil. Querido irmão, amigo, até lá, se Deus quiser. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero ministrar neste momento a bênção do Senhor através da oração da fé. Pai querido, no nome precioso de Jesus, eu intercedo pelas pessoas que neste momento me assistem e oram comigo.
que a tua mão de poder, de misericórdia, de bondade possa alcançar a cada uma dessas pessoas, restaurando-as, colocando-as de pé, dando a elas esperança, gozo, alegria no coração, para continuarem desfrutando da bênção maior que o Senhor nos dá, que é a bênção da vida. Pai querido, se há alguém que me assiste neste momento, que está enfermo, que está doente, ou mesmo alguém que me assiste agora e tem em sua casa, na sua família, alguém que está enfermo, eu peço que o Senhor estenda agora as tuas mãos e toque na saúde dessas pessoas, restaura-lhes o vigor, o ânimo, a saúde perfeita, para que elas possam com alegria te agradecer e te louvar pela bênção recebida. Alcança cada família indistintamente, alcança cada vida indistintamente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Eu conto com você em nossa igreja, lá na Rua do Glicério, número 164, no coração de São Paulo, às quintas-feiras, às 7h30 da noite, e aos domingos, às 6 da tarde. Eu estou lá ministrando a palavra, abençoando as pessoas através da ministração da palavra de Deus. E eu conto com a sua presença, eu conto com a sua participação. Deus te abençoe.